Bom, pessoal, então, boa tarde para todos, espero que vocês estejam bem. Dando sequência às nossas atividades do curso de Introdução aos Métodos da Física Teórica, hoje a gente vai estudar um sistema físico muito semelhante, muito parecido com o problema que nós estudamos na última aula, que foi a queda dos corpos sujeita à resistência do ar, supondo uma resistência do ar que fosse proporcional à velocidade do corpo em queda. Hoje a gente vai tratar um problema físico muito semelhante, que é, do ponto de vista matemático, né, o modelo matemático é muito semelhante, como a gente vai ver, que é o nosso circuito elétrico RL, na verdade, não é RLC não, tá certo? Deixa eu apenas apagar isso aqui, ok. Desfazer a última opção. Vamos limpar tudo e começar do zero, que ficou muito mal escrito, né? Então vamos lá. A gente vai falar sobre o circuito elétrico RL. O que vem a ser um circuito elétrico RL? É um circuito bastante simples, né? Tem poucos componentes. Na verdade, trata-se de um circuito elétrico onde você tem uma fonte de tensão contínua, uma bateriazinha, certo? Você tem uma resistência, que eu vou chamar de R, acoplada numa bobina, numa indutância, um dispositivo que armazena energia na forma de campo magnético. Essa indutância, então, eu vou chamar de L. Só apagar esse rabichinho do nosso circuito aqui, refazer aqui de novo. E aí aqui você tem uma espécie de uma chave, e essa chave ela pode se conectar em duas posições. Você tem essa chave, que eu vou chamar de S, podendo se conectar inicialmente nessa posição 1 e num segundo momento nessa posição 2. Qual é a diferença das duas situações? Bem, quando você tem a chave colocada na sua posição 1, você vai alimentar o seu circuito com a nossa fonte de tensão. Então a bateria, a fonte, a pilha, ela vai alimentar o circuito formado pela tua resistência e pela sua indutância. Então vejamos na sequência o que a gente vai ter com a chave colocada na posição 1. Qual vai ser o modelo matemático que a gente vai ter, tá certo? Só um instantinho, por favor. Ah, beleza. Vejam só, então. Qual é a lei física que a gente vai utilizar para poder modelar esse nosso problema? A gente vai utilizar... Só um minutinho, por favor. Volta aí, meu filho. Só um minuto, gente. Um instantinho. Beleza. Ora, então a gente tem agora a nossa chave Tá quieto aí. Agora sim.
Vamos colocar então a nossa chave na posição 1. Chave na posição 1, a gente tem o quê? Então, o que está conectado? Está aqui a minha posição 1. Está aqui a minha chave S. Está aqui a minha resistência. E a minha bobina, o meu dispositivo que armazena energia na forma de um campo magnético. Quando você fecha a chave, você passa a ter então um circuito fechado. Então, a sua bateria vai gerar uma corrente elétrica que vai percorrer esse circuito. Vamos imaginar que essa corrente vai percorrer esse circuito nessa direção e nesse sentido. Você tem então uma queda de tensão na resistência, que é dada pela lei de Ohm, e você tem uma outra queda de tensão na sua indutância, que é dada pela lei de Faraday. Vamos então modelar o que vai acontecer do ponto de vista da lei das malhas. O que me diz a lei das malhas? A lei das malhas é uma lei lá do eletromagnetismo, né, da teoria de circuitos elétricos, que vai se aplicar em circuitos fechados. Como é esse caso? É apenas um único caminho, mas é um circuito fechado. Então ela diz para mim que a soma das quedas de tensão num circuito fechado é zero. Ora, quais são as quedas de tensão que nós temos? Nós temos uma queda de tensão V. Então, a nossa corrente elétrica, né, ela vai entrar, de acordo com a orientação que a gente colocou, ela vai entrar no terminal negativo da bateria e sair no terminal positivo da bateria. Então, imagine isso aqui como sendo uma espécie de um elevador. A fonte vai fornecer energia elétrica para que a corrente salte do polo negativo para o polo positivo. Isso aqui me dá, então, uma queda de tensão positiva, que eu vou chamar de mais V. Quando você chega na sua resistência elétrica, na resistência você já tem o quê? Você tem uma queda de tensão quando a corrente passa desse terminal para esse, né? Porque se esse polo da fonte é positivo, e se aqui não tem nenhum elemento do circuito elétrico, o mesmo potencial em que esse terminal da bateria se encontra, esse terminal da resistência também vai se encontrar. Então, se aqui for positivo, esse ponto aqui também automaticamente vai ser positivo. Como tem que haver uma diferença de potencial para que haja corrente elétrica na resistência, se aqui o potencial é positivo, do lado de cá tem que ser negativo, tá certo? Da mesma maneira, aqui a gente vai ter um sinal negativo, aliás, um sinal positivo, e aqui a gente vai ter um sinal negativo. Você também vai ter uma queda de tensão na sua indutância. Então você tem a queda de tensão na sua fonte, somada com a queda de tensão na sua resistência, somada com a queda de tensão na sua indutância, que eu estou chamando de VL. Isso aqui tem que ser igual a zero. Ora, nós sabemos como é que a gente modela essas quedas de tensão. A queda de tensão na fonte, né, o valor da diferença de potencial na fonte é um valor constante, que vale simplesmente V. Já na resistência, você tem uma queda de tensão que é dada pela lei de Ohm, menos o valor da resistência vezes a corrente. Por que o sinal negativo? Porque nós estamos interpretando esse valor como uma queda de tensão. Na indutância, a gente também tem uma queda de tensão dada pela lei de Faraday. Lá do eletromagnetismo, a queda de tensão numa bobina é L vezes a derivada da corrente elétrica em relação ao tempo. E isso aqui tem que ser igual a zero. Assim como no problema da queda dos corpos sob resistência do ar, de novo você tem uma equação diferencial de primeira ordem, onde agora a incógnita é a sua corrente elétrica em função do tempo. Então aqui você vai ter que a derivada da corrente elétrica em relação ao tempo é igual ao produto da resistência pela corrente
somada com a queda de tensão. Aliás, aqui a gente vai ter menos, né, a resistência vezes a corrente, dividido pela indutância, mais a tensão da fonte dividida pela indutância. Então é como se eu dividisse todos os termos dessa equação pelo valor da indutância. Vai dar V sobre L, L sobre L vai dar 1, o coeficiente então da derivada da corrente em relação ao tempo é igual a 1, e R sobre L vai ter um sinal negativo. Né? Então eu manipulei o termo de derivada para um dos lados da equação e preservei o sinal dos outros camaradas. Então isso aqui é uma equação diferencial de primeira ordem. Ok? Eu vou chamar essa nossa equação de equação 1. Ora, o que nós podemos falar com relação a esse problema quando comparado com o modelo anterior? Vamos ver se isso aqui realmente vai ter semelhanças com o que a gente tinha anteriormente. Anteriormente a gente tinha um pequeno objeto que estava em queda livre, sujeito a uma força de resistência do ar proporcional à velocidade e em queda, ou seja, o vetor velocidade estava apontando para baixo. Qual foi o modelo matemático que nós obtivemos para esse problema? A força resultante, né, seria igual à soma vetorial das duas forças atuando no nosso objeto. Então, mg na direção j menos bv na direção j. A força resultante é a massa vezes a derivada do vetor velocidade em relação ao tempo, na direção j. Isso aqui é igual a mgj menos bv vezes j. Esse j deveria estar dentro dessa derivada, mas ele é um vetor unitário constante, tanto em módulo quanto em sentido. Ele pode tranquilamente sair para fora da derivada. Quando ele sai para fora da derivada, esse termo é cancelado com esse termo e cancelado com esse outro termo aqui. Ou seja, o j é o mesmo vetor unitário em todas as parcelas. Assim como antes, no modelo do circuito elétrico RL, eu havia dividido pela indutância, neste modelo mecânico eu faço uma divisão pela massa. Então, m dividido por m vai dar 1. A gente vai ficar com a derivada da velocidade em relação ao tempo, igual a gravidade dividido pelo valor da massa, menos a constante de arrasto dividido pela massa, vezes a nossa velocidade. Olhem como que essa equação diferencial é parecida com o nosso modelo elétrico para o circuito RL. Você tem um termo de derivada da velocidade em relação ao tempo. Aqui você tem um termo de derivada da corrente em relação ao tempo. Tem um termo proporcional à corrente, que é o cara que está sendo derivado. Tem um termo proporcional à velocidade, que é o cara que está sendo derivado. Esse cara proporcional à velocidade tem um sinal negativo. O cara proporcional à corrente também tem um sinal negativo. A velocidade, aliás, a queda de tensão está dividida pela indutância. A gravidade está dividida pela massa. Então é como se eu pudesse fazer a seguinte analogia. Se eu fosse comparar os diferentes parâmetros mecânicos do meu problema com os parâmetros do modelo elétrico do circuito RL, a velocidade seria equivalente à minha corrente elétrica. E a corrente elétrica, de fato, é um tipo de velocidade. É uma velocidade de movimento de elétrons no interior de um circuito elétrico.
A gravidade é quem faz o objeto cair. Então, a gravidade, ela seria o equivalente àquilo que faz a corrente existir, que é a minha queda de tensão. E, por sua vez, a massa seria o equivalente à minha indutância. E o B é equivalente a quê? Olha, o B é um coeficiente de arraste, ele está relacionado com a resistência do meio. No meu circuito elétrico, quem que é o cara que desempenha o papel de resistência? É o valor da resistência R. Então você tem uma completa analogia entre tudo que está acontecendo no teu circuito RL e tudo que está acontecendo no teu problema mecânico da queda dos corpos sob resistência do ar. Então o B ele é equivalente ao nosso R. Ora, não é de se assustar, então, que a mesma solução que a gente vai ter para o problema elétrico, a gente vai ter também para o problema mecânico. A solução do problema mecânico já é conhecida. A gente vai obter agora a solução do nosso problema de natureza elétrica, ok? Então, retomando a equação 1, hoje a letra está ruim com força, viu? Não repara. O que nós temos? Nós temos a seguinte situação. A derivada da sua corrente em relação ao tempo é igual gravidade dividido pela massa menos, aliás, perdão, não é gravidade dividido pela massa não, né? É o equivalente mecânico é o equivalente elétrico do que é a gravidade. O equivalente elétrico do que é a gravidade é a sua tensão. Então, você tem a tensão dividido pela indutância, menos o equivalente elétrico da constante de arraste, que é a resistência, dividido pela indutância. Isso aqui multiplicado pelo próprio valor da corrente. Ok? Então, essa é a equação diferencial que a gente tem que passar a resolver. Como é que a gente vai resolver esta equação? A gente tem que verificar se essa é uma equação diferencial de primeira ordem de variáveis separáveis. De fato, ela é uma equação de variáveis separáveis. Uma pequena manipulação aqui mostra para a gente que a gente pode fazer essa manipulação. Vamos verificar, então, como é que a gente pode proceder. Ora, é simples perceber, né, que nós podemos aglutinar esses dois caras num único termo. Vou ficar, então, com tensão da fonte menos a resistência vezes a corrente, tudo isso dividido pela indutância. Então, eu posso colocar toda a dependência da indutância em um lado, né, da corrente, aliás. Isso equivaleria a multiplicar os dois lados dessa minha equação diferencial por dt. Vou ficar, então, com derivada da corrente em relação ao tempo multiplicada pelo incremento de tempo dt, igual a tensão da fonte, menos a resistência vezes a corrente, dividido pela indutância, vezes o incremento de tempo dt. Ora, o que aparece do lado esquerdo da minha igualdade? Do lado esquerdo aparece o meu elemento de corrente DI, que é a variação infinitesimal na corrente quando o tempo sofre uma pequena variação, um pequeno incremento dt. Essa variação, né, a diferencial de corrente, seria a derivada da corrente em relação ao tempo multiplicada pelo próprio diferencial de tempo. Então, DI é igual a V menos RI dividido pela indutância multiplicado por dt. Nesse momento, eu vou multiplicar essa equação diferencial por menos 1 para eu trocar o sinal da corrente. E eu vou também isolar a dependência com a corrente em um único lado da igualdade. Vou então ficar com o seguinte, onde é que eu tenho a dependência com a corrente? É no numerador desse meu lado direito. O numerador é a tensão na fonte menos a queda de resistência na resistência, a queda de tensão na resistência, que é a resistência multiplicada pela corrente. Então, se eu isolar esse numerador para a minha esquerda, ele é um termo multiplicativo à direita,
ele se torna um termo divisor à minha esquerda. Então, DI dividido pela tensão da fonte menos resistência vezes a corrente é igual a DT dividido por L. Eu acabei esquecendo de fazer a divisão por menos 1, vamos proceder com essa divisão agora. Vou ficar então com DI sobre queda de tensão da fonte menos a resistência vezes a corrente, igual a menos o diferencial do tempo dividido pela minha indutância. Ora, esta é então uma equação diferencial de variáveis separáveis. Nós conseguimos efetuar a separação de variáveis. Toda a dependência com a corrente está à esquerda da minha equação, toda a dependência com o tempo ela está à direita da minha equação. Quando você consegue fazer essa separação no problema das equações diferenciais de primeira ordem, na sequência você pode então partir para uma integração. Então eu agora vou integrar os dois lados. No momento em que eu integro os dois lados, nós vamos ter o seguinte, então. A integral de DI sobre R vezes I menos a fonte de tensão, igual a menos, uma vez que eu multipliquei os dois termos por menos 1, né? Menos a integral de dt sobre L. A integral no tempo vai ser feita de 0 até um instante de tempo t, que eu quero acompanhar a evolução da corrente com o passar do tempo. A integral à minha esquerda vai ser feita com I começando em 0, porque inicialmente, na hora que você vai bater a chave na posição 1, teu circuito está desligado. Então não tem corrente na indutância, não tem corrente na resistência. Até um certo valor no teu limite superior, que é a sua corrente correspondente a esse instante de tempo t, tá certo? Então, para cada instante de tempo, eu teria um valor diferente para essa minha corrente, ok? Uma coisa que pode nos ajudar a resolver essa equação é uma pequena manipulação. Nós podemos colocar a resistência em evidência nesse denominador. Eu vou ficar, então, com a integral em dt, com I indo de 0 até I de t, dividido por... Se eu vou colocar a resistência em evidência, R dividido por R vai dar 1. Vai sobrar apenas a corrente nesse circuito ao longo do tempo, menos tensão da fonte dividido pela resistência, uma vez que eu coloquei o R em evidência, dá simplesmente V de R. Isso tem que ser igual aqui. Eu já vou até resolver a integral do lado direito. Integral de dt indo de 0 a t é simplesmente t. Então isso aqui dá menos o valor do instante de tempo dividido pela indutância. Ok? Fico então com o seguinte. A integral em DI de I menos a tensão da fonte sobre a resistência, com I indo de 0 até a corrente no instante I de t, igual a... O R é uma constante, pode sair para fora dessa integral, e na sequência ser lançado para a nossa direita. Ele vai multiplicar, então, na minha direita, a razão entre o tempo e a indutância. Eu tenho, então, R dividido pela indutância vezes o instante de tempo. Temos agora que resolver essa integral. Essa integral ela é tranquila de ser resolvida. Se você tiver dúvida, você pode fazer a seguinte mudança de variáveis. Eu vou definir uma variável U, que é igual a sua corrente menos a tensão da fonte dividida pela resistência. Mas uma vez que você vai fazer uma mudança de variáveis e vai substituir a variável que vai ser integrada, o elemento de integração tem que ser substituído também. Então você não pode mais integrar em DI, você vai ter que integrar em DU.
o seu DU vai ser o diferencial de corrente menos o diferencial da tensão da fonte dividido pela resistência. Só que a tensão da fonte dividido pela resistência é uma constante. O diferencial de uma constante é igual a zero. Então, DU é simplesmente igual a DI. Você passa a ter, então, a integral de DU sobre U igual a menos R sobre L vezes um instante de tempo T. Eu não vou nem colocar os limites de integração nesse momento, não. Vou passar direto para a solução da integral. Na hora em que a gente recuperar o resultado, a gente vai voltar com os limites de integração, ok? A integral de DU sobre U, ela é ln de U. Então, eu tenho o logaritmo natural de U, avaliado de um certo valor ρ de zero até um certo valor ρ de t, é igual a menos R sobre L vezes T. Ora, mas quem é seu U? Nós definimos esse U aqui em cima. Esse U foi definido como a variável corrente menos a tensão dividido pela resistência. Então, voltando para a variável física do problema, que é a corrente no circuito, nós vamos ficar com ln de corrente menos tensão da fonte dividido pela resistência, avaliada na variável corrente, o seu limite de integração vai de I igual a zero até I igual a I de T. Isso aqui é igual a menos a resistência do circuito dividido pela indutância vezes o instante de tempo decorrido desde o posicionamento da chave naquela nossa posição 1. Nós ficamos, então, com o seguinte resultado. Eu vou ficar com o ln da corrente em função do tempo, que é o meu limite superior, menos a tensão da fonte dividida pela resistência. E aí, como é a integral avaliada no limite superior menos a integral avaliada no limite inferior, o ln de zero menos a tensão da resistência, a tensão da fonte dividida pela resistência. Isso é igual a menos R sobre L dividido pelo instante de tempo T. Ganhando aqui mais um pouquinho de espaço. Ora, aqui trata-se de uma diferença de logaritmos. É um logaritmo de um primeiro termo menos logaritmo de um segundo termo. E a gente sabe que ln de A menos ln de B é igual ao ln da razão desses caras. Então, isso vai me dar o logaritmo natural de corrente no circuito em função do tempo, menos a tensão da fonte dividido pela resistência, sobre menos a tensão da fonte dividido pela resistência. Isso é igual a menos resistência sobre a indutância vezes um instante de tempo t. Ora, se eu quero encontrar a corrente no circuito, a corrente está dentro desse logaritmo natural. Eu preciso eliminar esse logaritmo natural. E isso é feito tomando a exponencial, a função exponencial dos dois lados dessa relação, uma vez que a gente sabe que a exponencial do logaritmo natural de um certo parâmetro x é igual a esse próprio parâmetro x. Usando essa identidade da teoria dos logaritmos, a gente vai obter o seguinte. Vou apagar aqui, isso aqui ficou ruim. Corrente em função do tempo menos a tensão dividido pela resistência, dividido pela razão entre o negativo da tensão da fonte e a resistência, igual a menos resistência
sobre... aliás, minto. Tomei a função exponencial dos dois lados, né? Então, na verdade, o que eu vou ter à minha esquerda não é o parâmetro R sobre L. A exponencial eliminou o logaritmo à minha esquerda, mas à minha direita eu vou obter a exponencial de menos a resistência sobre a tensão da fonte vezes o instante de tempo. Ora, eu posso, então, isolar a dependência da tensão em relação à corrente. A gente fica, então, com corrente em função do tempo, menos a tensão da fonte sobre a resistência, igual a menos a resistência presente no circuito dividido pela tensão da fonte, vezes a exponencial de menos R sobre L, vezes um instante de tempo. Se eu, então, isolo a corrente no circuito, isso aqui vai me dar tensão da fonte dividido pela resistência. Deixa eu conferir uma coisinha aqui, eu acho que tem uma coisinha aqui que está errada, que é o seguinte, né? O parâmetro que estava aqui no denominador, eu lancei ele para a direita de forma errada. Menos V dividido por R, né? A razão entre a tensão da fonte e a resistência do circuito, passa para o meu lado direito multiplicando, certo? Então não passa invertido como eu fiz, não passa R sobre V, não. Então vamos corrigir esse terminho aqui. Na verdade, aqui dá também V sobre R. Ok? Ora, então eu passo. Agora eu isolo a corrente em função do tempo. A corrente em função do tempo vai ser V dividido por R. E aí eu vejo que o termo à direita também é dependente de V sobre R. Eu vou colocar essa razão entre a tensão da fonte e a resistência em evidência. O primeiro termo vai ganhar um sinal positivo, porque ele foi transposto para o outro lado da igualdade, né? Já o segundo ele permanece como sinal negativo. Então isso aqui vai dar 1 menos a exponencial de menos a resistência dividido pela indutância da bobina em relação ao tempo. Essa é a expressão matemática do nosso modelo físico, da corrente elétrica num circuito RL em função do tempo. Espera aí, esse aqui ficou bizarrão pra caramba. Então vamos guardar esse resultado aqui, tá certo? Essa é a expressão da nossa corrente em função do tempo no circuito RL. Essa expressão tem uma série de características bastante interessantes. Eu vou chamar essa relação aqui de relação estrela. A gente vai fazer uma análise dos resultados que a gente pode obter a partir desse nosso resultado. Tudo que está aparecendo nessa expressão tem um significado físico para nós. Desde esse coeficiente, que é a tensão da resistência, a tensão da fonte dividida pela resistência, até esse coeficiente que aparece aqui na cabeça da exponencial, a razão entre a resistência e a nossa indutância, tá certo? Vamos então fazer o seguinte, vamos começar analisando o nosso circuito e tentar verificar o que acontece no instante de 0 segundos. Como eu tenho uma expressão da corrente em função do tempo nesse problema, vamos verificar o que acontece com a corrente nesse momento de 0 segundos. Então eu tenho que a corrente em t igual a 0, ela vale V sobre R 1 menos a exponencial de menos R sobre L vezes 0. Só que R vezes 0 é 0, exponencial de 0
esse termo aqui ele vai ser igual a 1. 1 menos 1 dá 0. Ou seja, no momento em que você vai bater a chave na posição 1, no momento em que você vai ligar seu circuito, você pode tranquilamente afirmar que a corrente no instante t igual a 0 é de 0 amperes. Ora, se no instante inicial a corrente é 0, será que vai existir algum instante, algum intervalo de tempo em que essa corrente vai se estabilizar? Vamos pensar então num outro valor temporal limite interessante para a gente. Vamos imaginar um instante bem posterior à ligação do circuito, chave colocada na posição 1. Se você está falando que você vai considerar um instante de tempo bem posterior a essa ligação do circuito, então vamos fazer o seguinte. Vamos considerar agora o nosso tempo tendendo para infinito. Se o tempo tende para infinito, quanto será a minha corrente quando o tempo tende para infinito? Bem, aqui nós estamos tratando de um limite. Então, isso aqui é um limite, quando t tende para infinito, da tensão da fonte dividido pela resistência, que multiplica 1 menos a exponencial de menos R sobre L vezes T, com T tendendo para infinito. Mas a gente sabe o que vai acontecer nesse limite, né? Esse limite ele poderia ser dividido em duas partes. A primeira parte é o limite da razão entre a tensão da fonte e a resistência, quando o tempo tende para infinito. A segunda parte é o limite quando t tende para infinito de V sobre R exponencial de menos R sobre L vezes o tempo. Ora, mas aqui nós temos uma exponencial negativa. O tempo é um parâmetro inerentemente positivo. Se é uma exponencial negativa, mesmo que você não tenha tanta habilidade com o cálculo de limite, você pode se lembrar como é que é o gráfico da função exponencial. O gráfico, principalmente o gráfico, nesse nosso caso, né, o gráfico da função exponencial de menos x. O gráfico da função exponencial de menos x ele tem esse comportamento. É uma função que é decrescente, ela parte de x igual a zero do valor 1 e ela vai decrescendo para zero à medida que o x aumenta. Então, quanto maior o valor de x, mais próximo de zero a sua função se encontra. Em outras palavras, esse limite ele é muito fácil de ser calculado. O limite da exponencial negativa de R sobre L vezes o tempo, quando o tempo tende para infinito, esse limite aqui ele vai tender para zero. Ok? Isso significa... deixa eu ver só um instantinho, por favor. Isso significa que a sua corrente, quando T tende para infinito, é igual à razão entre a tensão na fonte e a resistência. Deixa eu desfazer esse negócio aqui, que ficou estranho. Então você tem a seguinte situação. Digamos que agora eu fosse fazer um gráfico da sua corrente I de T versus o tempo T. Qual vai ser a cara que esse gráfico vai ter? Vai ter essa cara aqui. Você tem o tempo T, tem a sua corrente em função do tempo,
E a gente pode fazer uma analogia com aquilo que a gente tinha feito na nossa última anotação, né? Você tem duas funções das quais você quer o gráfico, no final das contas. Por um lado, você tem a função constante V sobre R. Por outro, você tem uma função exponencial decrescente. A primeira, então, vale V sobre R. Essa aqui é V sobre R exponencial de menos R sobre L vezes o tempo. Você quer fazer a diferença entre elas. Então, repara que, num primeiro momento, essas duas funções elas são iguais. Em t igual a zero, elas partem do mesmo valor. Então, seu gráfico começaria aqui com a corrente valendo inicialmente zero. Depois, a exponencial vai ficando cada vez mais próxima de zero. O valor em azul é o termo que é constante, que é a queda de tensão na sua resistência. Essa queda de tensão ela não vai variar quando o tempo é muito grande. Ela vai ser essencialmente V sobre R. Então, é um valor constante menos um valor muito próximo de zero. Se você for cuidadoso na sua análise, você vai ver que o seu gráfico... Espera aí, deixa eu ver que bobagem que eu fiz aqui. É um gráfico que tem esse comportamento aqui. A sua corrente, então, ela vai variar de forma assintótica para o valor V sobre R. E essa curva aqui, ela vale V sobre R, 1 menos a exponencial de menos R sobre L vezes o tempo. Certo? Esse é o gráfico, então, da sua corrente em função do tempo. Podemos fazer mais algumas análises? Podemos. Tem algumas coisas bem interessantes para a gente poder avaliar nesse problema. Ora, o que significa esse resultado? Significa o seguinte. O seu circuito é este aqui. A sua chave foi colocada na posição 1. Aqui você tem a sua resistência. Perdão, deixa eu ver. E aqui você tem a sua bobina, a sua indutância L. Quando você afirma que para T muito grande, para instantes de tempo muito grandes, a corrente no circuito é igual a V sobre R, V sobre R, que é o valor limite da corrente, é a queda de tensão numa resistência. Então é como se toda a energia da fonte estivesse jogada unicamente em cima do resistor. Toda a tensão da fonte foi aplicada em cima da resistência. A bobina, então, não está sendo visualizada pela fonte nesse momento. Ela se transformou num curto-circuito. Então, quando o tempo tende para infinito, para instantes de tempo muito grandes, e isso, claro, né, supondo que o seu circuito é um circuito de tensão contínua. Aquela sua indutância, ela passa a ser, na verdade, simplesmente um fio do seu circuito elétrico. Então, nesse momento, a indutância não está mais armazenando energia na forma de campo magnético no seu interior. Por que está acontecendo? Qual é a razão disso acontecer? É simples. Lá da lei de Faraday, a gente viu que a tensão na indutância é menos a indutância vezes a derivada da sua corrente elétrica em relação ao tempo. Em outras palavras, só existe tensão na indutância se a corrente for variável com o tempo. Quando você olha o gráfico da corrente em função do tempo que a gente construiu agora há pouco,
chega um momento em que a sua corrente praticamente não varia mais, ela se torna constante. No momento em que a sua corrente é essencialmente constante, essa derivada então vai ser igual a zero. Por isso que a indutância desaparece no problema. Então, se I é aproximadamente constante, a tensão na indutância vai ser zero. Um elemento de circuito onde a queda de tensão é zero é um elemento de circuito onde você pode dizer que ele é um curto-circuito, ele é simplesmente um fio que permite a passagem de corrente ao longo do seu circuito. Mas não tem queda de tensão nenhuma naquele dispositivo mais. Ok? Ora, recapitulando o resultado para a corrente em função do tempo, a sua corrente em função do tempo ela é tensão da fonte dividido pela resistência, 1 menos a exponencial de menos R sobre L vezes o tempo. O resultado mais geral que a gente obteve, o mais importante que nós temos até agora. Vamos tomar um instante de tempo particular. Vamos imaginar que eu vou tomar meu instante de tempo t igual à razão entre a indutância e a resistência. Para que isso? Eu quero eliminar a dependência com R e L na cabeça dessa exponencial. É evidente o que vai acontecer, né? Se eu tomo um instante de tempo igual a L dividido por R, eu vou ficar com a exponencial de menos R sobre L, vezes o tempo vai ser indutância dividido pela resistência. Eu posso simplificar o valor das indutâncias, L dividido por L vai dar 1, R dividido por R também vai dar 1, isso aqui dá simplesmente a exponencial de menos 1. Bem, e daí? Daí o seguinte, eu estou buscando a minha corrente em função do tempo, quando o tempo é igual à razão entre a indutância e a resistência. Nesse instante, eu tenho V sobre R igual a 1 menos a exponencial de menos 1. Se você calcular a exponencial de menos 1 e na sequência subtrair uma unidade, você vai ver que isso aqui equivale a aproximadamente 0,63. Em outras palavras, quando o tempo é igual a esse parâmetro, que eu vou passar a chamar de tal, igual à razão entre a indutância e a corrente, você sempre tem uma corrente no circuito que vale 0,63 vezes a tensão da fonte dividido pela resistência. Esse parâmetro aqui, ele é extremamente importante para nós, num circuito resistência e indutância em série. Isso aqui é denominado, esse instante de tempo tal, que é igual a indutância dividido pela resistência, isso aqui é chamada de constante de tempo do circuito RL. Perdão. Em outras palavras, é o tempo necessário para que a corrente no circuito atinja 63% do valor máximo que ela pode atingir, que é a razão entre a tensão na fonte e a resistência. Esse é o maior valor de corrente que vai fluir nesse circuito, tá certo? É quando a indutância passa a ser enxergada como um curto-circuito pela fonte, a fonte então passa a enxergar tão somente a resistência no seu circuito. Ok? Ora, e se eu pegasse um tempo um pouco maior do que esse? Digamos que eu tome um instante de tempo t igual a 5 vezes a constante de tempo, ou seja, 5 vezes a razão entre
a tensão, a indutância dividida pela resistência. Quanto vai valer a corrente no meu circuito quando o tempo é igual a 5 constantes de tempo, ou 5 vezes a razão entre a indutância dividido pela resistência? Ora, isso aqui vai me dar tensão na fonte dividido pela resistência, que multiplica 1 menos a exponencial de menos R sobre L vezes L sobre R vezes 5. L racha fora com L, R racha fora com R. E a corrente, quando o tempo vale 5 constantes de tempo, é igual a V sobre R, que multiplica 1 menos a exponencial de menos 5. E daí? Daí que se você calcular a exponencial de menos 5 e na sequência subtrair uma unidade, faça isso aí na sua calculadora, você vai ver que isso aqui é aproximadamente 0,99. Dá um pouquinho mais que 0,99. Então é quase 1. Em outras palavras, você praticamente descarregou a sua bobina por completo, a sua indutância por completo, e você tem a corrente como praticamente igual ao valor limite que ela pode atingir no circuito, que é a razão entre a tensão da fonte e a resistência, tá certo? Então a constante de tempo num circuito RL, depois posteriormente também num circuito resistência-capacitância, ela funciona como uma espécie de um marcador temporal. Ela diz para você qual é o tempo que você gastaria para descarregar a sua bobina por completo. É um tempo que é da ordem de 5 vezes a constante de tempo, 5 vezes a razão entre a indutância e a bobina. Então isso aqui dá aproximadamente 0,99 V dividido por R. Isso aqui então vale 1 de T igual a 5 tal. Ok? Ora, algumas outras coisas que a gente pode fazer nesse circuito são os gráficos das quedas de tensão. Vamos analisar primeiro a queda de tensão na resistência. Queda de tensão na minha resistência, ela é igual a quê? Lei de Ohm, resistência multiplicada pela corrente no circuito. Então isso dá R vezes a tua corrente, que é a razão entre a tensão na fonte e a resistência, vezes 1 menos a exponencial de menos resistência sobre a indutância multiplicada pelo instante de tempo. Esse R é divisível por esse R. Você vai ter, então, uma expressão da tensão na fonte dividida pela a tensão na resistência, perdão, em função do tempo. A tensão na sua resistência em função do tempo, ela é a tensão da fonte que multiplica 1 menos a exponencial de menos R sobre L vezes o tempo. Então, reparem que é um gráfico que vai se assemelhar muito ao gráfico da corrente no circuito, como a gente colocou agora há pouco. Se eu for traçar um gráfico da tensão da resistência em função do tempo, você percebe que quando o tempo tende para infinito, a exponencial decrescente vai tender para zero, então a sua tensão vai tender para 1, tá certo? E quando o tempo é zero, a exponencial de zero é 1, 1 menos 1 dá zero, a tensão no seu circuito, na sua resistência vai valer zero. Então você vai ter um comportamento parecido com esse aqui. Você começa com a tensão em zero, quando o tempo é da ordem de 0 segundos. A tensão vai aumentando, mas ela não aumenta indefinidamente.
ela é restringida pela constante de tempo do circuito, pela indutância do teu circuito. Ela vai atingir um valor assintótico, que é o próprio valor V de tensão da fonte. Em outras palavras, chega um momento em que toda a tensão da fonte é aplicada na resistência, porque a tensão da resistência se aproxima muito do valor da tensão da fonte. Isso acontece quando? Isso vai acontecer quando a queda de tensão na sua indutância vai tender para zero. E na bobina? Na sua indutância? Na sua indutância, você deve se lembrar da lei de Lenz, da lei de Faraday. A tensão na indutância em função do tempo vai ser menos a indutância vezes a derivada da sua corrente em relação ao tempo. Ou seja, isso dá menos a indutância vezes a derivada em relação ao tempo de corrente no circuito em função do tempo. V sobre R, que multiplica 1 menos a exponencial de menos R sobre L vezes o tempo T. Que é uma derivada tranquila de ser feita. O primeiro termo, o termo dependente da razão entre a tensão e a resistência, é uma constante, ele não depende do tempo. Como você vai fazer uma derivada em relação ao tempo, a derivada dessa parcela aqui, ela vai para zero. Ela não vai ter contribuição nenhuma. Agora a gente deve ficar atento apenas com o que vai acontecer na parte dependente da exponencial decrescente. Então vou combinar esses sinais negativos, né? Menos com menos vai me dar um mais. L vezes V, tensão na fonte, dividido pela resistência, vezes a derivada da exponencial. A derivada da exponencial é ela própria. Então isso aqui dá a exponencial de menos R sobre L vezes um instante de tempo T. Terminou o serviço? Não, o trabalho não terminou, porque não é a exponencial do tempo, é a exponencial de menos R sobre L vezes o tempo. Então eu teria que aplicar a regra da cadeia. Ao aplicar a regra da cadeia nessa minha exponencial, ao tomar a derivada, vai surgir um fator que é menos a resistência dividida pela indutância da bobina. O que é ótimo, porque a indutância da bobina vai ser simplificada nos dois termos, a resistência vai ser simplificada nos dois termos. Isso aqui vai me dar o quê? Me dá que a tensão da indutância vale menos, por conta desse sinal negativo, que não é eliminado por ninguém, menos a tensão da fonte, vezes a exponencial de menos a resistência dividido pela indutância do circuito, vezes a tensão da fonte. Essa é a expressão da tensão da sua bobina. E do ponto de vista gráfico? Do ponto de vista gráfico, eu vou ter isso aqui. Fazer um gráfico da tensão em função do tempo, mas eu vou chamar a tensão aqui no quarto quadrante, porque a tensão vai carregar esse sinal negativo, então ela é negativa na bobina, e realmente tem que ser por conta da lei de Lenz, né, combinada com a lei de Faraday. Quando você tem o tempo igual a zero, a exponencial de zero dá 1. Então você fica com V de t igual a zero na bobina, igual a menos V vezes 1, que é simplesmente menos V. Com o passar do tempo, esse parâmetro menos V é constante, mas a exponencial vai diminuir, porque ela é uma exponencial decrescente. Então você vai ter um comportamento exponencial desse tipo aqui. A tensão vai decair exponencialmente do valor menos V até o valor zero. Isso faz sentido? Faz. Porque quando o tempo é muito grande, a gente viu que quando o tempo é da ordem de 5 constantes de tempo, a tensão na resistência equivale a mais de 99% da tensão da fonte. Então, se toda a tensão da fonte, ou quase toda a tensão da fonte, está aplicada na resistência,
a tensão em cima da nossa bobina, em cima da indutância, teria que convergir para zero. E de fato é o que a gente está observando. Então a gente tem isso aqui, né? Se eu quiser traçar um gráfico conjunto das duas fontes de tensão, para poder obter o comportamento das duas, né? Como que eu teria esse gráfico? A gente já tem, então, o gráfico da tensão na resistência. O gráfico da tensão na resistência tem esse comportamento aqui. Então você começa em zero e você vai convergir para um valor que é igual a menos V dividido por R. Por sua vez, o que vai acontecer com a tensão na bobina? A tensão na bobina ela começa no valor menos V e você tem um decaimento exponencial. A sua tensão na bobina ela vai se comportar dessa forma. Certo? Ela começa em menos V e vai convergir para zero. Repara que em todos os instantes de tempo, se você somar a queda de tensão, aliás, aqui está até um errinho aqui, né? Deixa eu só consertar uma coisinha aqui. Já que esse é um gráfico de tensão em função do tempo, V sobre E é recorrente, né? Então é somente a tensão na resistência que nós temos. Não tem aquela dependência com a resistência, não. Esse sinalzinho negativo apagar também, tá certo? Então essa aqui é a tensão limite na resistência, é a própria tensão da fonte. E em todos os instantes, quando você soma as quedas de tensão em todos os elementos, você vai ver que vai dar zero, certo? Tensão inicial na resistência, zero. Tensão na bobina, menos V. Tensão da fonte, V. V com menos V, zero, zero com zero, zero. Satisfez a lei das malhas. Isso vai continuar sendo válido em todos os instantes de tempo. Em todos os instantes de tempo, você vai perceber que a soma das quedas de tensão nos três elementos do circuito vai ser igual a zero. Ok? Isso encerra a análise do nosso circuito RL com a chave na posição 1. Então vai ficar para vocês agora uma atividade, uma coisinha bem mais simples de ser feita. Que basicamente é o seguinte. Eu quero que agora vocês refaçam a análise do nosso circuito RL, mas agora considerando que a chave vai para outra posição. Que posição que é essa? Posição é essa aqui. Eu vou desenhar o nosso circuito outra vez. Antes, eu tinha desenhado o nosso circuito elétrico com a chave colocada nessa posição 1 aqui. Então, a minha chave está aqui, certo? Então, agora a chave vai sair dessa posição e ela vai ser conectada numa outra posição. Que é essa aqui. É como se eu tirasse o plug da chave da posição 1 e trouxesse essa chave para a posição 2. Ora, o que isso significa? Significa que você vai ter um circuito até mais simples do que o anterior. Então é como se você carregasse ou descarregasse a bobina e agora vê-se o que vai acontecer na sequência. Você vai ter o seguinte, você vai ter um circuito RL, série, mas sem fonte de tensão. Mas como é que esse circuito vai funcionar se não tem fonte de tensão? É simples.
Nós desligamos a fonte, mas a corrente não vai morrer de imediato, não. Você vai ter uma corrente I de T nesse circuito, uma corrente dependente do tempo, e você sabe que para T igual a zero, com a minha chave na posição 2, qual é a corrente que eu tenho nesse circuito? Ela é a razão da tensão na fonte dividida pela resistência. Por quê? Pegue o resultado que nós obtivemos para a corrente em função do tempo e veja o que vai acontecer com o tempo tendendo para infinito. Você vai ter uma corrente no circuito como se fosse uma corrente num circuito apenas com uma resistência. Agora você vai eliminar a fonte, trazer a chave da posição 1 para a posição 2. Em princípio, a corrente é a mesma, V sobre R. Vamos ver qual vai ser o comportamento do que a bobina vai fazer com essa corrente em função do tempo e do que a corrente vai fazer com essa resistência em função do tempo. Então eu quero que vocês apliquem a lei das malhas, obtenham as quedas de tensão na resistência e na indutância e a expressão da corrente em função do tempo. Ok? Então, aplicar a lei das malhas no circuito RL sem fonte e obter a tensão na resistência em função do tempo, a tensão na bobina em função do tempo e no item C, a corrente em função do tempo. Eu até vou dar uma dica para vocês. A corrente tem que ser a primeira coisa a ser obtida. Vocês vão primeiro obter a corrente, na sequência obter a queda de tensão na resistência ou na bobina. Aí tanto faz, tá certo? Mas a corrente tem que ser a primeira coisa a ser obtida. E por que ela tem que ser a primeira coisa a ser obtida? É muito simples de perceber. Uma vez que você vai colocar a sua chave na posição 2, você vai aplicar a lei das malhas apenas na resistência e na indutância. Então você vai ter que a soma das quedas de tensão nesse circuito fechado tem que dar zero. Só que só tem dois elementos, uma resistência e uma bobina. Então, a soma da queda de tensão na resistência com a queda de tensão na bobina tem que ser igual a zero. Queda de tensão na resistência menos o valor da resistência vezes a corrente. Primeira lei de Ohm. Queda de tensão na bobina indutância vezes o valor da derivada da corrente em relação ao tempo. Então reparem que, em essência, é o mesmo modelo físico que a gente obteve anteriormente, porém agora sem a fonte. Por isso que não tem o termo mais V, né, a injeção de energia da fonte nesse circuito. Você pode dividir essa relação pelo valor da indutância. Então você obtém o seguinte: a derivada da sua corrente em relação ao tempo é igual a menos a resistência dividida pela queda pelo valor da indutância da bobina, vezes a própria corrente. Multiplica os dois lados dessa relação por dt. Derivada da corrente em relação ao tempo multiplicada por dt é igual a di. Isso aqui vai ser igual a menos... Fiz uma bobagem aqui. Menos R sobre L vezes I vezes dt. A partir desse ponto eu vou parar. O que vocês fazem agora? Vocês vão fazer a separação de variáveis nessa equação e vão obter para mim o gráfico
a expressão da corrente em função do tempo. Também vai dar uma corrente que vai decair exponencialmente com o tempo, tá certo? Por que ela vai decair exponencialmente com o tempo? Fisicamente, quem é que faz isso? A resistência do seu circuito. A resistência vai fazer com que o valor da corrente no circuito diminua com o tempo, em razão até da dissipação de energia por efeito Joule na resistência. Vocês devem obter, então, que a corrente na resistência deve cair exponencialmente com o tempo. Obtenham depois as expressões da tensão na resistência, da tensão na indutância e os gráficos da corrente em função do tempo, tá certo? A gente encerra por aqui e fica essa atividade, então, para vocês fazerem relativa a essa aula de hoje, tá bom? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, façam seus comentários, suas dúvidas, e é aquilo, eu devo disponibilizar isso lá no nosso canal no YouTube. Quem quiser ser aprovado na disciplina, vocês já sabem, tem que curtir, né? Tem que curtir o vídeo lá no canal, tá bom? Desculpem a qualidade da escrita, a gente está se adaptando com a tela ainda, tá certo? Mas eu acho que ficou razoável, eu acho que ficou razoavelmente legível. Dá para se ter alguma noção do que a gente está fazendo, tá bom? Um abraço para vocês